primeiramente, fora Temer. Bom, eu tenho que me apresentar, é isso, tenho que apresentar a mim e a minha chapa, que é a chapa 2, que é composta por mim, candidata a diretora, com pelo Murilo Sebe, candidato a vice, e também pelo Fernando Castro, professor Fernando Castro, como diretor de graduação. Quanto a mim, não há muito o que dizer, eu sou uma pessoa comum, uma mulher simples, enfim, professora universitária há 27 anos, e desde muito pequenininha quero ser historiadora. Na verdade, eu queria ser arqueóloga, mas acabei fazendo história porque só dava para fazer arqueologia em São Paulo. E aí vim fazer história, enfim, e acho que foi a minha melhor opção mesmo. Continuei guardando um desejo de fazer arqueologia ou de estudar o mundo antigo, porque acredito que no mundo tem mistério, o mundo guarda mistérios, e continuo acreditando nisso, mas, enfim, me encontrei no campo da disciplina histórica e particularmente nos estudos teóricos, e isso foi muito bom. Sou professora universitária há 27 anos, isso é bom e isso é ruim, né? Porque, ao fim e ao cabo, faz com que eu só conheça a escola como instituição. A única instituição que eu conheço é a escola, né? No sentido de que eu conheço a escola, a maternal, e a universidade, mas isso tudo são escolas. E isso pode ser ruim, pode ser uma virtude, mas também pode ser um vício. Se me colocar em outro lugar do mundo, eu vou ficar perdida, né? Mas, de qualquer maneira, é também uma virtude porque eu conheço isso aqui. Eu conheço essa lógica e a dinâmica que rege as nossas vidas no mundo acadêmico, no mundo escolar. Nós somos uma grande escola, né? Uma grande escola de historiadores, uma escola para formar novos historiadores, para divulgar conhecimento, para produzir novos conhecimentos. E é sob essa responsabilidade de ser uma grande escola que eu acho que essa chapa se entende, porque somos fundamentalmente uma chapa que pretende investir pesadamente na continuidade dos esforços que já foram realizados para a constituição e a instalação do Instituto de História, e, ao mesmo tempo, acho que também entendemos que os esforços que foram realizados foram esforços importantes. Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Esforços que se voltaram para questões intestinas, embora a palavra seja feia, mas, enfim, para questões internas, estruturais, né, administrativas, que acabaram se enredando nesse mundo intestino e administrativo, o que foi uma limitação, mas, ao mesmo tempo, eu sei enxergar nisso também virtudes e também grandezas, porque, ao fim e ao cabo, o fato é que hoje temos uma instituição montada, né? Uma instituição cujas estruturas básicas estão todas basicamente organizadas. E isso permite que daqui para frente a gente pense para fora, né? Eu acho que esse é o desafio da gente, né? Nós cuidamos da nossa casa, nós organizamos o território interno. Agora cumpre sair, cumpre pensar, enfim, a nossa inserção no mundo, a nossa inserção nos debates públicos, enfim. É isso. O que mais que nossa chapa nossa, porque é isso, né? Eu não sou sozinha, eu insisto em falar isso, eu não estou sozinha nesta chapa. Em nenhum momento, e essa não é uma chapa que eu possa dizer, ela nasceu em mim. Ela não nasceu em mim. Em nenhum momento eu acordei de manhã e falei, quero ser diretora do Instituto de História. Isso não aconteceu. Em nenhum momento. Nem eu, nem o Murilo, nem Fernando, esse desejo não nasceu em nós, nem nas nossas ideias. Eu sempre falo isso para os meus alunos, na minha cabeça só nasce cabelo. Só. As ideias e as vontades e as deliberações são construções comuns. E isso aconteceu em relação a essa chapa também. Nós somos um grupo de 3 professores, alguns mais velhos, outros mais jovens, mas todos eles muito preocupados com a importância que o Instituto de História tem e com a capacidade de esse instituto ter voz, ação, importância e, enfim, penetração na vida da sociedade, particularmente agora, que é uma sociedade bem complicada. O programa da
gente, em relação a questões emergenciais, né, a gente identificou 3 questões que são gargalos aqui deste prédio, que é internet, bebedouro e água e um terceiro ponto que me esqueço porque estou com Alzheimer avançado. De qualquer maneira, eram questões de natureza estrutural e não diziam respeito à assistência estudantil. De qualquer forma, o que quero dizer é que essas são as 3 questões que eu devo enfrentar, porque me parece são relevantes. Emergentes, né? Em relação à assistência estudantil, acho que há no programa, lá no final do programa, uma sinalização que é uma tentativa para resolver soluções que são ensaios de soluções. Né? A tentativa de estabelecer convênios com restaurantes, convênios basicamente pensando em alimentação, né? Convênios com farmácias, enfim, com o que quer que seja, com o comércio aqui em torno da gente, mas basicamente pensando em restaurantes para assegurar enfim, a alimentação dos estudantes, dos funcionários e também dos professores, porque não com custos um pouquinho melhores e um pouquinho mais confortáveis para todos nós. Isto é uma medida paliativa, isso não resolve o problema da alimentação ou da assistência estudantil. Mas, de qualquer maneira, paliativo ou não, isto pode ser feito imediatamente. O ponto é esse. Em relação à moradia estudantil e as outras políticas de assistência estudantil, a bolsa estudantil particularmente, a bolsa de assistência particularmente, essa chapa tem um compromisso de tornar público e divulgar todos os editais que venham nessa direção vindos da reitoria. E, obviamente, de pressionar junto do próprio Gama e nos órgãos competentes, no Consune, onde quer que seja, pressionar para que haja melhores condições e melhores condições de moradia. Eu tenho notícia que os estudantes hoje estão ocupando a reitoria, não sei se hoje continuam ocupando, mas de qualquer maneira entendo que isso são políticas e ações que visam a melhoria dessas condições da assistência estudantil. O que vamos fazer emergencialmente é bastante utópico, mas a longo prazo se pode fazer uma política bem azeitada para botar isso para frente. Bom, sobre a reforma curricular, a melhor pessoa para responder isso é o professor Fernando Castro, que é ele quem vai efetivamente administrar isso. O que posso dizer é que nós vamos viver algum período, e eventualmente um período de 4, de 5 anos, convivendo com vários currículos ao mesmo tempo. Isso pode gerar alguma confusão administrativa, vários currículos e vários cursos, né? Isso pode gerar alguma confusão administrativa e alguma confusão acadêmica. De qualquer maneira, isso tende a acontecer. Né? Nós não temos como fugir não tem como fugir e isso é bom que aconteça. Né? Finalmente vai acontecer. Não tem como fugir dessa realidade, temos que estar preparados para ela e ainda bem que essa reforma está saindo. Essa reforma da licenciatura, essa reforma do bacharelado, ela é o resultado de um esforço já ultra longevo. Desde quando eu era chefe de departamento, isso foi em 2007 a 2009, esta reforma está para sair, sendo gestada, ela finalmente agora sai e nós vamos ter que conviver com essa pequena barafunda. Vai ser uma barafunda, não tem a menor dúvida, mas não tem como fugir disso. Eu entendo que isso vai ser como dor de crescimento, né? Dói, mas o resultado final é que a gente vai crescer, não tem saída. Enfim, não vejo nenhum problema em relação, nenhum grande problema. Problema de rotina, mas nenhum grande problema em relação a essa instalação de vários currículos ao mesmo tempo, vários cursos, várias situações desiguais no corpo docente. Jovem, bem jovem, 14 anos de idade, eu fiz movimento estudantil, vim no movimento secularista.
Fiz movimento secundarista há anos, e só depois entrei no movimento universitário, quando então conheci o professor Carlos Ziller, e fomos juntos, na mesma chapa, diretores de DCE da PUC. Eu não posso, com esse histórico, negar o meu próprio passado, né? Não tem como. Entendo o movimento estudantil, hoje não faço mais, claro, há muitos anos não faço mais. Olho para vocês com um olhar de nostalgia e saudade e admiração. Mas o ponto é que não posso, com esse passado, negar isso, trair esse passado, trair essa experiência. Acho que tudo se constrói com conversa, né? E não vejo, em relação ao CA daqui do Instituto, não vejo vocês como nenhum foco de complicação, problema, desinteligência, enfim, ao contrário, vejo energia boa, vejo vontade de fazer, vontade de mudar, eu só consigo enxergar isso. Não consigo enxergar nada que seja complicado. É claro que vai haver, sei lá, conversas ou problemas que nos coloquem em orientações eventualmente diferentes, mas isso faz parte da lógica da democracia, faz parte da lógica da vida humana. Não precisamos estar falando o tempo todo juntos, enfim, sobre a mesma coisa. Então, isso não me assusta, não. Tudo que eu posso dizer é que eu realmente não tenho a menor pretensão de intervir, fechar ou impedir que o CAMA exerça suas atividades. Não faria isso comigo mesma. E não farei isso com vocês, imagina. Bom, novamente essa pergunta acerca dos estados é uma pergunta que afeta e será melhor respondida, poderia ser melhor respondida pelo Fernando, que oxalá seja o próximo diretor de graduação. O que eu posso dizer a esse respeito é o seguinte, meninos: a direção do Instituto oferece absoluta, e assim deve ser, absoluta autonomia para os cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Da mesma maneira que a direção do Instituto não pode intervir na pós-graduação dizendo faça isso, faça aquilo, haja dessa maneira, haja daquela outra, não faria isso concretamente hoje com o professor Marcos Bretas ou com a professora Leila Rodrigues, ambos coordenadores da pós-graduação, das pós-graduações, ou com Mônica Lima, coordenador do Profis, são cursos que têm autonomia, que têm gestão própria. Isso também é verdadeiro em relação à graduação. Por razões que têm a ver com o nosso passado, nós confundimos, o nosso passado de departamento de História, nós acabamos confundindo a direção com a direção do Instituto de História com a direção de graduação do Instituto, o que foi muito ruim, que acabou também fazendo com que, ao fim e ao cabo, essa lógica, aspas, milhões de aspas, da escolona, presidisse as nossas ações. A direção não tem que se meter, a direção, ou seja, o diretor, não tem ingerência sobre as decisões da coordenação de graduação, da direção de graduação. Isso é algo que vai ser decidido no interior da direção de graduação. O que eu posso dizer, já desse plano, e aí estou falando em nome do Fernando, é que o que o Fernando estava propondo, e eu achei uma proposta bem razoável, bem interessante, é que essa questão do estágio fosse resolvida com um voto de confiança, ou seja, o aluno entrasse no estágio e, ao invés de o CR ser um impeditivo para que ele entrasse com o CR que ele quisesse, que ele pudesse, que ele tivesse, e que ao longo do tempo, ao longo do período em que ele realizasse então o estágio, ele conquistasse o CR necessário. Mas que, a princípio, houvesse um voto de confiança, ou seja, que o estágio não funcionasse como um impedimento para o bom exercício da vida acadêmica, mas fosse o contrário, o estágio fosse mais um motivo para estimular a subida do CR, né? E não algo que interdite. Eu achei essa solução absolutamente razoável, mas insisto, isto não é um assunto da direção do Instituto de História, isso é um assunto da direção de graduação. Nós temos, em relação
resulta de todo o corpo social várias dinâmicas. Nessa dinâmica que a gente está vivendo agora, que é regida pela paridade, né? Essa dinâmica agora da eleição, e uma dinâmica que tem a ver com os órgãos de representação, que aí tem uma proporcionalidade. Eu acho que ambas essas dinâmicas funcionam bem, e elas se equilibram bem, porque elas se traduzem, se convertem em órgãos, em graus de institucionalidade bastante diferentes. Por exemplo, uma metáfora, um vai eleger o executivo e o outro vai eleger o legislativo, enfim. Um rege a dinâmica do legislativo e outra dinâmica do executivo, seria mais ou menos isso. Acho que isso é bacana. Nós podemos, é claro, estudar, e não tenho por princípio, nada que me diga contrariamente a isso, nós podemos, é claro, estudar a forma de ampliar essa participação. Mas hoje, concretamente, eu não sei como. Não tenho resposta para dizer, nós vamos fazer isso, não sei. Não sei como. Esta é a regra e a dinâmica que acontece em toda a universidade, aliás, em toda. Em alguns institutos e algumas escolas não são assim. Mas, enfim, em geral, esta é a regra e a dinâmica que acontece em toda a universidade. Como a gente faz para ampliar isso? É uma questão de conversar, de sentar, de pensar, de meditar, enfim, e de ver a sua execuibilidade. Não tenho nada contra essa conversa, não tenho nada contra esse debate, mas a princípio não posso dizer, olha, a gente vai fazer isso, não sei. Estou absolutamente aberta à discussão, mas não tenho solução aqui no meu colete para tirar e oferecer a vocês. Enfim, acho que é isso. Esse nosso prédio é subaproveitado. Nós temos espaços enormes que são vazios, que são aproveitados aqui mesmo no segundo andar. Não me refiro nem só à sala que está aqui em frente a gente, a 229, 200, sei lá, esse. Não me refiro nem só a essa, mas à sala que está atrás da Xerox. Há espaços, por incrível que pareça, nós não temos problemas de espaço. Nós temos problemas de apropriação exageradamente excludente do espaço. Eu acho que esse é o nosso problema. Isso não quer dizer que a gente vai entrar com a bandeira da reforma agrária. Vamos fazer reforma agrária, mudar? Não vai acontecer. Não é assim que a coisa acontece. Nós temos que ir discutindo ponto a ponto, conquistando esses espaços e assegurando a nossa presença nesses espaços, com certeza. Em relação à associação dos ex-alunos da Escola Politécnica, eu vou falar o seguinte, meninos, com o risco de ser completamente antipopular, mas é o que eu penso. Eles estão aqui há mais tempo do que nós. Não me sinto nem um pouco confortável em dizer que vamos promover ações para excluir a associação da Politécnica, dos estudantes da Politécnica deste prédio, que pertence a eles há muito mais tempo que nos pertence. Acho que a gente vai ter que saber conviver com isso. Isso não significa que a gente possa dizer que aquela sala é só deles. Não, acho que a gente pode conviver de maneira mais inteligente com a Associação da Politécnica. Só dando um exemplo. O mais importante livro sobre a Escola Politécnica foi escrito pelo Mário Barata, que foi nosso professor emérito. Professor emérito do antigo Departamento de História. Nós podemos atuar como historiadores deste lugar. Há ali um acervo enorme, há ali uma história enorme. Nós podemos ter uma política de boa vizinhança e de conversa que seja muito mais proveitosa do que simplesmente agir para expulsar ou para reclamar aquele espaço que pertence a eles também. Que os nossos vínculos e as nossas relações com o IFIX vão mudar drasticamente uma vez que a gente se torne unidade gestora. Drasticamente por quê? Porque vamos deixar de ser suplicantes, entre aspas,
de algum tipo de benefício que o IFIX generosamente poderia ou não fazer, para passar a ser parceiros, ambos munidos com um orçamento e ambos dispostos a manter esta instituição, este prédio, de maneira a garantir conforto e enfim, boas instalações, condições de trabalho e de estudos para todos nós. Acho que isso muda mesmo. E acho também, falei isso no debate, os nossos vínculos com o IFIX não podem ser vínculos de rivalidade. Nós saímos de lá, né? Nós realmente saímos de lá. É nosso berço, é nossa matriz, é de onde a gente veio, não só do ponto de vista institucional, mas intelectual também. Os vínculos entre a história e as ciências sociais foram vínculos absolutamente importantes para a constituição da disciplina história como inteligência do mundo. Hoje são vínculos que estão mais frouxos, a gente ganhou aí interdisciplinaridade, a gente conversa com a filosofia, conversa com a literatura, conversa, enfim, estamos nos rehumanizando, se é que eu poderia dizer assim, mas de qualquer maneira não há hostilidade, não há rivalidade justificada nenhuma entre nós e o IFIX. Pessoalmente eu conheço todo mundo, eu vim de lá, né? Sou historiadora de formação, graduação e pós-graduação, mas minha pós-graduação e doutorado foi feito no IUPERJ, o mesmo lugar onde grande parte dos cientistas sociais e cientistas políticos desta casa também estudaram. Enfim, então não consigo perceber isso de maneira complicada. Há vários, enfim, questão do IFIX, acho isso. A gente vai ter aí, claro, interesses diferentes têm a ver com o espaço, mas acho que a gente pode se irmanar. Em relação a profissionais que aqui atuam, vamos terceirizados, com relações de trabalho absolutamente precárias, acho que a transformação da gente, comunidade gestora, também nos qualifica, nos coloca num outro patamar de discussão, tanto em relação à reitoria quanto em relação a esses enfim, trabalhadores. E há trabalhadores que têm situações ainda mais precárias ainda que os dos terceirizados, como é o caso dos funcionários que fazem a gestão da informática. O nosso setor de informática, ele nem sequer é terceirizado, ele é totalmente informal. É um grau de informalidade absurda. Nós temos de resolver isso. Mas insisto, acho que eu estou apostando realmente as minhas fichas na transformação do Instituto de História e Unidade Gestora. Isso muda a nossa qualidade, a maneira da gente estar no mundo, isso nos dá autonomia orçamentária. De maneira simples, né? O império da lei. É simples como isso. Vamos agir pelo império da lei, chega de império do jeitinho, chega do império da amizade, é simples como isso, império da lei e é isso. Acho que a gente pode ter ações preventivas, esclarecedoras e tentativas de mudar essa cultura da brutalidade, enfim, essa cultura da misoginia, ou essa cultura, enfim, da soberba e, enfim, intelectual que ainda eventualmente pode aparecer por aqui. E a gente deve ter iniciativa nessa direção, fazer apostilas, fazer semanas de esclarecimento, fazer, enfim, debates, eventualmente congressos internos. Na minha época a gente fazia muito congresso interno, era tudo a gente resolvia com congresso interno. Era ótimo, a gente discutia e resolvia um pouco das nossas desinteligências e encontrava um caminho comum. Não sei se isso é factível hoje. De qualquer maneira, a resposta vai ser simples e elementar, mas não vamos tolerar nenhum tipo de exibição, nem de misoginia, nem de preconceito, nem de assédio moral, não dá para conviver com isso. Nós não estamos no mundo da barbárie. Viva o império da lei! Acho que esse foi o calcanhar de Aquiles da gente, né? Na última gestão, na última direção, acho que esse foi o principal calcanhar de Aquiles, um acanhamento
diante dos debates públicos, diante das questões que a sociedade então nos colocava, desde questões que tinham a ver com a Base Nacional Curricular Comum, enfim, desde isso, até questões de natureza política, social, enfim, que nos irmana como cidadãos. Esse acanhamento nós temos que começar a quebrar, temos de falar claramente como Instituto de História. Talvez a gente não consiga dimensionar isso, e às vezes até eu mesma me espanto quando percebo isso na vida comum, a importância que tem o Instituto de História, a opinião do Instituto de História, da UFRJ, e é importante frisar isso, o Instituto de História da UFRJ como um protagonista no debate público é absolutamente notável, né? Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Eu entendo as razões de eventualmente termos sido tímidos, mas não há razão para continuar essa timidez. Não há razão para se manter nesse lugar que nem sequer é confortável, porque não é confortável, né? Ele não nos traz conforto nenhum, ele só nos intimida, só nos acanha. Acho que nós temos que atuar como intelectuais, como pensadores, como estudiosos, estudamos o mundo dos homens, temos chaves explicativas para a dinâmica e as relações do mundo dos homens, podemos atuar oferecendo isso à sociedade e também, obviamente, como cidadãos comuns, que têm opiniões, e que, de resto, nossas opiniões não são idênticas. Já o corpo social, tanto de alunos quanto de professores, é variado, temos várias, enfim, o arco da sociedade está todo aqui dentro. Portanto, o Instituto de História jamais atuaria como um protagonista que tem uma opinião política partidária. Isso não teria cabimento. Mas tem que ter, sim, voz e penetração e capacidade de oferecer inteligência àquilo que a sociedade atravessa, de maneira a mobilizar os nossos saberes para a vida social. Os desafios do próximo período, o cenário da gente, né, da sociedade brasileira hoje é bem assustador. Eu não pensei que a gente fosse viver isso. Eu não pensei que a minha geração fosse mais uma vez ter que lutar por democracia, ou lutar contra estas forças tão atrasadas, tão obtusas, tão conservadoras. Não sou nem um pouco ingênua, sempre soube que essas forças existiam e que esse Brasil profundo continua existindo, mas não pensei que eles estivessem tão assanhados assim, digamos assim, se é que me faz entender quando digo isso. Portanto, o cenário não é dos melhores, e querer vir com uma chapa cujo principal lema é um lema de expansão, um lema de inclusão, um lema de crescimento. Num momento desse, eu me sinto quase louca, né? Enfim, a louca da irrealidade. Só não me sinto a louca da irrealidade por conta do fato de que vamos passar a ter existência interna na própria UFRJ, né? Portanto, seremos unidade gestora, existência orçamentária. Isso nos dá margem para manobras e transformações aqui dentro. Transformações de natureza física, material. Não nos dá margem de manobra para contratar novos docentes. Isso não depende de ser unidade gestora, né? A gente pode ser unidade gestora e não contratar novos docentes, o que é uma lástima, porque para crescer precisamos crescer corpo discente e corpo docente também. É um escândalo que as nossas salas de aula na graduação tenham 60, 70 alunos. Eu já dei aula para 105 alunos. Era uma ilha cercada de alunos por todos os lados, eu dava aula no meio da sala. Isso não é compatível com o nosso padrão de produção intelectual e com a grandeza que a universidade deve ter. Mas o que quero dizer, então, é que, a despeito de o cenário lá fora não ser nada
tem o fazejo, acho que internamente nós temos uma margem razoável de manobra e de capacidade de gestão, e isso pode vir a nos oferecer um mundo, ou pelo menos os próximos 4 anos, com possibilidade de fazermos alguma coisa e não apenas sobrevivermos à crise.